Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso curso básico de teologia. Nós estamos aí na era mosaica, o período em que Deus tira a nação, de Israel do cativeiro. A primeira promessa, de uma grande nação já havia se cumprido. Deus vai guiar este povo agora para a segunda promessa, que é a terra prometida, a terra de Jerusalém. E Deus está conduzindo este povo. Eles já estavam prestes a entrar na terra. E Deus enviou, os espias para espiar a terra. E daqueles homens, somente 2 homens foram otimistas, em relação à conquista ali da terra prometida. E Deus vai punir, severamente aquele povo. Somente Josué e Caleb não foram punidos, eles estão nessa turma que vai entrar agora na terra prometida. 40 anos depois, 40 anos foi o castigo dado por Deus para a nação de Israel. Aquela geração pecaminosa não entraria, e somente agora, seus filhos entrariam na terra prometida junto com Josué e Caleb. Os espias que espiaram, a terra e trouxeram aquele relato muito negativo em relação a tudo que eles viram lá. Deus vai mostrar para eles agora, para esta nova geração, que eles não precisavam temer, eles falaram que as muralhas eram altas, que era impossível, deles tomar aquela terra. E agora que eles vão entrar na terra prometida, sequer eles vão precisar fazer alguma coisa para que aquelas muralhas sejam destruídas. Então vamos à leitura do capítulo 6 de Josué. A partir do versículo 11 diz como que foi a destruição das muralhas. Deixa eu colocar o slider aqui e aí a gente vai acompanhando. Diz assim, a partir do versículo 11: Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez. Entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levaram as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam diante dele e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No segundo dia rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial. E assim fizeram por 6 dias. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. Versículo 16. E sucedeu-se que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Reabe, a prostituta, e todos que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis. E assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém toda a prata e ouro, utensílios de bronze e de ferro, são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo. Os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantando grande grito, ruíram as muralhas. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia, destruíram, totalmente a fio da espada. Tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Então Deus destruiu aquela cidade sem eles precisar fazer nada. Vou colocar aqui o slider que eu achei que tinha colocado, mas agora sim. Então Deus destrói aquele povo, destrói primeiro as muralhas sem sequer eles precisarem levantar uma pedra.
mostrando aí o quanto Deus é poderoso, basta confiar e nunca murmurar, né? É isso que nós devemos fazer, é confiar em Deus sempre, né? Que tudo que Deus promete irá se cumprir. Deixa eu passar aqui. E aí é o mapa da terra, né? O mapa das tribos de Israel e na terra prometida. No capítulo 21, 43 e 45, aí eles já haviam tomado a terra. Diz assim, ó: dessa maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar seus pais. E a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto juraram a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles, e todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Então, se cumpre agora, né, a segunda promessa de Deus feita a Abraão. Né, uma nação, uma terra para essa nação está se cumprindo. Né? Deus agora está aí, né? Deu para eles a terra de Canaã, a terra prometida. Todas as tribos estão locadas aí, né, alojadas aí nessas terras agora, né? E basta ser fiel, né, a Deus, e as coisas que Deus promete, Ele sempre irá cumprir. O livro de Juízes, aí nós chegamos, né, no final do livro de Josué. Josué é um livro de vitórias, né? Conta como foi o final ali da vida de Moisés e o começo, né, essa transição aí, o pessoal do deserto para a terra de Canaã. Agora, o livro de Juízes, né, o que nós vamos entrar a seguir, o título é o livro do fracasso, né? E aí é bom você ler, né? A Bíblia toda ela tem que ser lida, né, por nós. Você que está acompanhando o curso, é interessante você fazer essas leituras, né, por completo. Se possível, no decorrer do curso, vá lendo, né, a Bíblia, lendo esses livros na qual nós estamos passando. O tema Josué, enquanto ele é o livro das vitórias, né, Juízes é o livro do fracasso. Depois da morte de Josué, né, o povo fez aliança com nações que serviram a deuses de qualquer espécie, e isso resultou em imoralidade. Receberam, né, o juízo de Deus na forma de servidão a outros povos. Deus levanta juízes que os livra das mãos dos inimigos. Houve 14 juízes por um período de 300 anos. O livro narra a história de Israel desde a morte de Josué ao tempo de Samuel, o período em que o povo de Israel era governado por juízes. Então, houve grande, né, idolatria. O povo recebeu, né, a segunda promessa aí de Deus, receberam a terra, Deus mostrou todo o seu poder, desde de que tirou este povo do Egito, Deus está sempre mostrando o seu poder, né, presencial, ali, físico. Eles viram, eles presenciaram o agir de Deus. Ainda que aquelas pessoas foram condenadas no deserto e não entraram na terra prometida, os seus filhos que entraram na terra prometida, eles sabiam tanto quanto os outros, e ainda que eles não viram lá abrir o caminho pelo mar, não viu Deus prover, né, tudo ali o seu sustento no deserto, mas eles sabiam da história. Alguns acontecimentos ali do deserto, eles ainda presenciaram, não os primeiros, né? Mas depois de um período, esses que nasceram no deserto, eles presenciaram e eles conheciam toda a história. E lá, quando é lido para eles a lei, e aí tem aquela passagem bem conhecida, né, que Josué fala para eles: escolhe hoje a quem vocês vão servir, né? Vocês vão servir a Deus ou os deuses do Egito. E aí Josué fala aquele versículo muito bem conhecido que diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então é escolha, né? Nós que escolhemos servir a Deus ou não. E a nação de Israel, ela entra na terra prometida, Deus mostra todo o seu poder, eles possuem a terra e agora eles têm o melhor, né, da terra, e agora eles vão começar
a se desviar. Eles vão deixar de obedecer a Deus. Ou seja, tudo aquilo que não agradava a Deus, eles começam agora a praticar. E no capítulo 2, no versículo 11 e 13 do livro de Juízes, diz assim: Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Balaíns, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que o tiraram da terra do Egito, e foram após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e adoraram e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Complicado, né? O povo tem tudo, né? A única coisa que Deus exigia era a obediência e adorar somente a Ele, né? Mas o povo começou a adorar outros deuses. A única coisa que Deus quer, né, do seu povo é obediência. Deus não quer sacrifício, Deus não quer nada mais do que obediência, obedecer, né, a sua palavra. E a nação de Israel, ele sabia o que deveria ser feito para obedecer a Deus, mas eles preferiram, tiveram, né, a livre escolha de escolher o que era errado. E ainda hoje, né, o povo continua fazendo a mesma coisa. Tem a oportunidade de servir a Deus, de obedecer a Deus, mas continua adorando a coisas estranhas, né? Deixam de adorar a Deus para adorar aí as coisas que não pertencem a Deus. E isso aconteceu depois da morte de Josué, né? Enquanto Josué era vivo, o povo ali estava andando corretamente. Josué morreu e aí o povo se perdeu. E aí houve um período, durante 300 anos, que foi um período de escravidão e libertação, né? Aí foi o período dos juízes. O povo errava, Deus castigava, Deus permitia que eles eram... O pessoal tomava, né, suas terras e levavam eles cativos, viravam escravos novamente. E aí depois de um período, né, Deus levantava um juiz e esse juiz ia lá e resgatava este povo de volta. E aí durante 300 anos foi dessa forma. 14 juízes. Eles foram escravos na Mesopotâmia por 8 anos, depois escravo dos Moabitas por 18 anos, depois dos cananeus por 20 anos, os medinanitas por 7 anos, os filisteus por 18 anos, os filisteus por 40 anos, e num período aí de 300 anos houve 14 juízes. E é interessante a gente prestar atenção nisso, quando aquele juiz resgatava o povo de Israel, e eles se tornavam a ser fiel a Deus novamente. E naquele período, né, que aquele juiz era vivo, eles permaneciam fiel. E quando aquele juiz morria, eles se perdiam novamente. E aí foi por esse longo período de 300 anos. E aí no livro de 1ª e 2ª Samuel, né, nós vamos ver que o título é o registro da passagem do governo de Israel de juízes ao governo por reis. E aí que vai começar, né, esse governo aí eles deixam de ser governados por juízes e eles querem agora um rei. O tema, né, Samuel foi o último juiz. Os livros de 1ª e 2ª Samuel contam a história do rei Saul e Davi, né? Os livros ensinam que a obediência traz bênção, enquanto a desobediência leva a desgraça, né? Então, vamos parar por aqui, né? O slider, e no próximo vídeo, e aí nós vamos entrar nessa transição, né, de reis. Deixa eu voltar a minha imagem aqui. Então o pessoal recebeu a terra e se desviaram, né? Se perderam, fizeram aquilo que não era agradável aos olhos de Deus. E Deus não vai permitir. Deus quer a obediência, né? Ele cumpre suas promessas e o que ele espera do seu povo é somente
obediência. Se ele diz não faça, não faça. E foi o que o povo de Israel fez, né? Desobedeceu a Deus. Deus proibia eles de fazer tal coisas, eles iam lá e faziam. E Deus punia. No Velho Testamento, né, neste período, Deus punia fisicamente mesmo. Era com escravidão, era com morte, e eles eram levados cativos aí para esses outros povos. E aí eles iam lá, começavam a clamar a Deus, e aí Deus resgatava novamente uma parte dessas pessoas, né, e trazia novamente eles, levantava, né, um juiz, e esses juízes era, né, o responsável na época, eram os governantes, né, da época. Então levantava, eles obedeciam aquele juiz, enquanto aquele juiz era vivo, eles eram obedientes a Deus, né, através daquele juiz. E aí depois de 300 anos, né, o último juiz, Samuel, o povo agora ele não quer mais ser governado por juiz, né? O juiz ele era um homem escolhido por Deus e era assim como Moisés foi lá, né? Era o que fazia intermediava, né, essa comunhão entre o homem e Deus. E aí eles não querem mais viver assim, porque todas as nações em volta tinham reis e eles não queriam mais ser governados por juiz, eles queriam um rei, né? Ou seja, Deus queria que continuasse sendo, né, da sua maneira. O plano de Deus, desde que tirou eles do Egito, era que eles adorassem somente a Deus, que eles servissem a Deus, que eles dessem ouvido, né, a voz de Deus, né, a palavra de Deus, neste momento, através dos juízes. Mas eles não queriam mais que fosse assim. Eles queriam agora um rei. E aí a gente vai ver no próximo vídeo que Deus então vai atender o pedido deles. Eles querem um rei, né? Deus vai dar um rei e eles vão passar a ser governados por reis. Bom, então continue assistindo os vídeos e até a próxima aula aí. Que Deus nos abençoe.